vocês. Para quem não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto importantíssimo. Na realidade eu vou dar continuidade àquele grande tema que é relação pais e filhos, tá certo? Mas antes eu gostaria de lembrar vocês, se vocês estão ouvindo, né, tudo que eu tô colocando aqui, se tá curtindo o vídeo, se tá realmente achando que isso é produtivo, que se você conhece alguém, compartilha, dá like, enfim, fica à vontade, tá certo? O canal é nosso, seja muito bem-vindo. A proposta do canal é trazer qualidade de vida e bem-estar para todos que estão aqui. Então, sem muitas delongas, vamos agora para o assunto do vídeo de hoje. Então, o tema do vídeo é: você, pai, mãe, você é amado pelo seu filho? Então, o que acontece nessa situação de amor, né? Muitos pais têm trazido para mim que os filhos não os amam mais, eles não conseguem ter uma relação sadia com esses filhos, eles não se sentem amados, respeitados, enfim. E quando eu converso com esses pais, eu questiono para eles se, ao ponto de vista desse filho, se essa visão de admiração está sendo trabalhada, se de repente esse filho, ele admira esse pai, essa mãe. Porque o que acontece? O amor é um sentimento secundário. Então não tem como você amar alguém se antes você não admirar esse alguém. Então, por diversas situações de conflito, pela questão do desgaste familiar, mágoas, ressentimentos, muitos filhos deixaram de admirar os pais. E com isso, não conseguiram mais desenvolver o sentimento de amor. Então, a gente não consegue ter o amor do outro se antes a gente não consegue fazer com que esse outro nos admire. Entende como funciona essa relação? Então, isso acontece não só na relação pais e filhos, mas na relação de amizade, nas relações amorosas. Então, você não consegue amar alguém que você não admira. Você não sinta que exista algo que essa pessoa faça ou as coisas que essa pessoa faça seja de fato merecedora de admiração. Então, quando você admira alguém, você consegue amá-lo. Esse amor genuíno, esse amor saudável, que não é doentio, não é possessivo, não é? Então, não é diferente nas relações pais e filhos. Então, se você, por exemplo, sente que hoje, né, dentro desse âmbito da relação com os filhos adolescentes principalmente, ou os filhos adultos, vocês não se sentem amados, respeitados por esses filhos, é possível que eles não sintam admiração por você. Então, é importante fazer uma reflexão sobre qual foi o momento exato que essa admiração foi rompida, para que esse amor consiga ser reinstalado, reestruturado, né? Então, assim, é importante que vocês pensem a respeito de onde foi que isso quebrou, não é? Para que vocês possam retroceder, reavaliando essa situação e encontrando um caminho para um bom diálogo, para que isso possa ser reestruturado na relação pais e filhos, tá certo? Então, eu sei que é uma demanda muito difícil, eu sei que muitos pais, inclusive, eles buscam o amor dos filhos. Vocês não devem buscar o amor dos filhos, vocês devem buscar a admiração dos filhos. Se aquilo que vocês fazem, às vezes, provoca até um desconforto nesse filho, esse filho se sente chateado, irritado, mas ele entende que isso é de cunho, de responsabilidade, que isso é certo, é o correto a fazer, esse amor não é atingido. Essa admiração que eles sentem é quando eles veem que as coisas estão sendo realizadas de forma correta. Então, se por exemplo você estiver tendo uma atitude, né, tem muitos pais que mendigam amor, você tem que se posicionar com autoridade, não com autonomia, e a partir daí suas atitudes têm que ser bem embasadas para que haja a admiração desse filho em relação à sua postura de proteção, cuidado, zelo, né? Então, assim, com os adolescentes, a gente simplesmente não escolhe apenas, a gente escolhe e explica por quê. A gente informa o que a vida pode nos proporcionar se tivermos uma atitude A ou B. Então, a partir daí, o filho, por mais que esteja incomodado com a decisão contrária, eles vão sempre trazer no diálogo, no pensamento, essa coisa de: olha, eu não fui aceito, não foi bem o que eu queria, mas eu entendo meu pai, porque ele admira essa postura de cuidado e zelo. Então, com a admiração em dia, é inegável que esses pais terão um excelente relacionamento de amor com esses filhos.
Então, todo pai que ele é admirado em suas atitudes por esses filhos, eles tendem a permanecer inabaláveis com relação ao sentimento de amor. Então, eu gostaria de trazer essa diferença para vocês, né? Porque eu percebo que muitos pais querem que os filhos os amem, mas esses filhos não conseguem amá-los porque não conseguem admirá-los nas suas atitudes, né? Isso acontece muito em famílias reorganizadas, né? Onde existem aí casais divorciados, onde existe muitas vezes a alienação parental, e aí os filhos começam a sentir que a admiração não é mais a mesma por causa dessas atitudes, e com isso o sentimento de amor ele é afetado diretamente, né? Então, eu sei que é uma relação onde existem muitas coisas pequenas que podem causar grandes estragos, e é por essa razão que essa comunicação, né, essa relação mais próxima do filho, dos filhos, é tão importante. Então, pai e mãe, ser pai e mãe é uma missão, não é verdade? É um dom. E realmente é algo que a gente precisa exercer diariamente. Independente da idade do seu filho, que ele seja criança, adolescente ou adulto, ele vai sempre recorrer a esse pai e essa mãe quando ele olhar para esse pai e essa mãe e ver neles pessoas que eles admiram, né? Então, eu desconheço um filho que não admire os seus pais e não os ame incondicionalmente, tá bom? Então, eu gostaria de trazer isso para vocês. Um grande beijo, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!